Havia ali uma ideia baseada na lei antiga, numa má interpretação de que as pessoas eram punidas por Deus por causa de seus pecados. Mas Jesus vem jogar uma luz nesse ensinamento para trazê-lo para a verdade. Jesus disse: vocês estão achando que vocês são menos pecadores do que esses que morreram? Se vocês não se converterem, vocês vão morrer do mesmo modo. E Jesus conta a parábola da figueira para mostrar exatamente que Deus ele tem paciência e que é o próprio Cristo que intercede para que essa figueira não seja cortada. Às vezes a gente olha, nossa, o pecador está sofrendo lá, bem feito. Isso até é pecado, né? Mas a ideia naquele evangelho do povo parece que era mais ou menos isso. O pecador mereceu o seu sofrimento e eu não estou sofrendo porque eu não sou pecador. Ora, Jesus fala, todos pecaram. Se vocês não se converterem, vão se perder do mesmo modo. Vão perecer do mesmo modo. E contou a parábola da figueira para mostrar que ele mesmo está intercedendo junto ao Pai para que não corte a figueira. Então, se a nossa vida não está passando por esses males que a vida de muitos passaram, talvez seja porque Deus está nos dando tempo. E a gente olha, né? Hoje em dia a gente olha, nossa, essa pessoa é tão má e ela está com tantos benefícios e ela está com uma vida tranquila. Deus está tendo paciência com essa pessoa má para que ela se converta. Deus está dando chances. Mas se ela não se converter, vai perecer em algum momento. E esse perecer é a morte eterna no inferno, não é só uma morte natural, física. Né? E o Padre Celso aqui, né? Ele falando que ele está tendo algumas aulas com padres do Carmelo, né? Freis. E se falou do processo de beatificação, canonização, que o Vaticano vasculha a vida da pessoa 10 anos, os últimos 10 anos, para ver mesmo se aquela pessoa estava convertida, se não teve algo que possa ser mau exemplo, porque a gente pega os santos como exemplo, né? E aí ele olhou para nós e falou, vocês estão analisando a vida de vocês? Olha os últimos 10 anos. E era essa reflexão que eu queria trazer. O que nós fizemos da nossa vida nos últimos 10 anos? Quais são as suas escolhas? O que você tem feito? Você tem noção de que aquilo que você tem feito gera consequências? Você percebe que merece as consequências dos seus atos? E você já parou para analisar o que os seus atos estão merecendo de consequência? Para quem come muito, para quem se alimenta bem. Para quem pratica exercícios físicos, para quem fica só deitado no sofá com o celular na mão. Para quem se embriaga, para quem é adúltero, para quem não casa na igreja, para quem está em vários pecados. Você entende que tudo o que nós estamos fazendo agora, a gente pode estar um pouco tranquilo, né? Achando que não há nenhum problema. Mas tudo isso gera uma consequência. Uma hora ou outra, nós vamos ter contato com o resultado dos nossos atos e que isso não é vontade de Deus para nós, que fomos nós que escolhemos algumas coisas. A gente precisa passar por esse exame de consciência mais profundo. Porque se a gente não se converter, nós vamos perecer do mesmo modo. Quem está de pé, cuidado para não cair. Será que nós estamos de pé? Será que nós estamos em estado de graça? Ou nem isso a gente está? Eu peço a Deus que envie o Espírito Santo sobre nós para nos ajudar a fazer um exame de consciência, prestar atenção no que tem acontecido com a nossa vida nos últimos anos, as nossas escolhas. A minha mãe diz, receba as bênçãos de Deus por intercessão da Virgem Maria, que o Espírito Santo te conduza a todos nós, minha amada mãe. A reflexão, os comentários, é o Espírito Santo de Deus que vai conduzindo os seus dedos aí para falar com os irmãos. Olha o Márcio falando aqui, A gente tem que entender uma coisa, apontar o pecado, denunciar o pecado é nosso dever. Apontar o pecado dos outros e julgar temerariamente os outros nos coloca em estado de pecado grave, pois rompemos com o mandamento de falso testemunho, e isso é grave. Devemos saber distinguir entre julgar e exortar.
Meu irmão Márcio, sem citar nomes aqui, né? Eu imagino que você saiba do que eu vou falar agora. Tem padres aí publicamente em homilias, padres, freis, pessoas que estão atacando quem está acordando para rezar de noite, na madrugada. E alguns desses padres estão falando claramente, né? Esse pessoal reza de noite, mas eles não ajudam os pobres. Esse pessoal reza de noite, mas chuta um mendigo. Esse pessoal reza de noite, mas é um bando de hipócritas. Ora, mas como? Como falar, como julgar temerariamente alguém assim, sem saber? Quanta gente não está comungando, rezando de madrugada, acordando, levantando cedo, fazendo uma penitência e não está se convertendo, né? Falam que estão rezando de madrugada para se mostrar, que são fariseus e etc. Mas isso eu considero claramente um juízo temerário, porque não tem como você julgar 1 milhão, mais de 1 milhão de pessoas de uma maneira tão baixa, de uma maneira tão generalizada. Claro que tem gente que falha, claro que tem gente que reza, tá com o celular lá querendo mostrar para os outros, é claro. Mas não dá para você falar assim, entrar no coração do outro e falar dessa forma, né? Quem estuda um pouquinho a questão do juízo temerário, começa a perceber que aí há um caso, né? E a gente tem que rezar por padres que estão cometendo juízo temerário, que estão atacando quem reza de madrugada. E as pessoas que estão rezando de madrugada, a maioria delas, né? E principalmente o próprio Frei Gilson, estão muitas vezes em silêncio, né? Não estão retrucando, está ficando mal para quem está atacando, né? Então a gente reza por todos que sofrem esse tipo de ataque e a gente reza por quem ataca. Porque o pecado não é de quem sofre o ataque, o pecado é de quem está atacando, julgando temerariamente. Então que caia por terra em nome de Jesus, né? Se convertam, porque isso pode gerar uma condenação. Fátima, de Portugal, ela diz: exato, Altair, juízos de valor precipitados, né? E a gente não quer também cometer juízo de valor contra eles, né? Mas quando publicamente alguém expõe assim, né? Se expõe falando tão mal, né? Até com parece uma certa dose de ódio, né? Isso não é legal. E se estiverem atacando alguém de cometer divisão na igreja, me parece, nesse caso, que quem fala assim é que está gerando divisão, né? Eu acho que o ataque está voltando para o atacador, nesse caso, né? Eu não... acho que está muito visível. As pessoas que têm o mínimo de bom senso estão entendendo que quem ataca é o gerador da divisão e não o atacado que está em silêncio e que está dando um testemunho, né? Assim como nosso Senhor Jesus Cristo, que recebeu os ataques e se calou, e ofereceu a outra face e amou. A Clarice Wozniak, ela diz: verdade, também rezo sempre, e também antes da quaresma com o Frei Gilson, Som do Monte. Eu sempre rezava com a irmã Kelly Patrícia também, né? Minha irmã reza também com o Instituto Hesed. Temos vários, né? Não tem uma bandeira assim, eu rezo só com esses, né? Mas oração em nome de Jesus, né? É bom quando a igreja se une. A Laura conhece o padre Alexandre Bob, então, né? Tem o padre Adriano Zandoná e tantos outros que estão fazendo momentos de oração e a gente ama isso, né? Essa variedade é muito bom, né? Agora, atacar a devoção do povo que faz isso, como se estivesse rezando e não fazendo mais nada, reza e não lava uma calçada, reza e não ajuda os pobres, reza e não tem vida de caridade. Mas quem disse? Como que vocês podem comprovar isso? Vocês conhecem a vida dessas pessoas que estão rezando para falar que elas não fazem nada de bom? É claro que a oração deve gerar obras de amor, mas cada um vai fazer, né? E o próprio Cristo diz que o que a sua mão direita faz, a esquerda não veja, né? Você vai fazer obra de caridade agora, vai ficar tirando foto e postando na rede social, como alguns estão fazendo? O objetivo é esse, né? O Márcio diz aqui, ó, é que o efeito do Santo Rosário está criando popularmente o que eles não querem, o que eles não gostam. Quantas pessoas voltaram a se confessar? Quantas pessoas não voltaram a receber a comunhão? Quantos irmãos separados não estão voltando para a casa do Pai? Geralmente, os que estão criticando
julgando, estão com ranço por não atingir tanta gente, para aderir às ideologias deles do jeito que o rosário está. E isso inclui mais pecado ainda, né? A gente reza por toda essa situação, né, meus irmãos? A divisão, o ódio, a inveja, o pecado e também a força dos que estão sendo atacados, para que não desistam, né? Porque não há um ataque só a um padre, a um frei, há um ataque a todas as pessoas que rezam, né? Esse ataque é para todo mundo, é em todos que estão rezando, inclusive nós aqui, ó. Esse ataque respinga em nós. Ah, aquele povo ali está só rezando o terço e não faz nada. Será? E cada um aqui não tem a sua luta e cada um aqui não faz os seus trabalhos maravilhosos na sua casa, na sua cidade? Não é possível que a gente só reza e não oferece mais nada a Deus, né? Duvido.